Nós falamos recentemente sobre frutos, né? Você tem ouvido a respeito disso com bastante frequência. E no domingo passado também você ouviu com o pastor Ricardo a respeito de um renovo dos frutos, não foi isso? Então vamos falar um pouco mais a respeito de um aspecto disso. Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente. De maneira, eu li em uma tradução que diz com negligência. Abra sua Bíblia também lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 10 e o versículo 31. Primeiro aos Coríntios 10:31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, obrigado por este dia que o Senhor preparou, por este momento que o Senhor preparou para estarmos aqui, reunidos na Tua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isto é um privilégio. Tua palavra diz que o Senhor nos deu o poder de sermos chamados Teus filhos, porque nós o recebemos. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por este privilégio, por essa oportunidade. Nós queremos Te pedir mais uma vez que a Tua palavra nos instrua, fale conosco, porque nós queremos sair daqui crescidos, melhores do que nós chegamos, Pai. Mais parecidos contigo, porque esse é o objetivo, nós sermos crescidos, é isso que nós queremos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa família, aqui neste lugar, Senhor. Nós queremos também aproveitar para Te agradecer pela vida dos nossos líderes, os nossos pastores, pastor Disseu, pastora Ruth. Neste momento, Te pedimos que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor. Ele está em Minas, ali com aquela igreja, com aqueles irmãos que se reúnem ali em Santo Antônio dos Campos, e nós Te pedimos, abençoe a vida dele. O Senhor já cuidou na ida e o traga em paz também. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e nós Te pedimos, fala conosco nesta noite, assim como já tem falado, em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Você não fique ansioso, você que passou frio na última noite. Depois do culto nós estaremos disponibilizando aqui os cobertores aos irmãos que estão precisando ou precisarem, tá bom? Então você nos procure e você também receberá um. Graças a Deus pela vida daqueles que contribuíram para isso. Esses dois textos que nós lemos, queridos, eles falam sobre a obra, não é? Maldito, diz Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada, de maneira negligenciada, de qualquer jeito. Fraudulenta, né, na nossa versão. E esse texto de Coríntios fala: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos a mão para fazer, nós deveríamos ter a consciência de que é para a glória de Deus. Amém? Você acredita nisso? Amém. Tudo que você e eu nos propomos a fazer é para glorificar ao Senhor, em todos os aspectos. E eu gostaria nós vamos fazer uma série, começando hoje, obviamente, e nas próximas oportunidades que tivermos, falarmos sobre alguns aspectos e algumas funções que nós precisamos exercer aí na nossa vida e como nós estamos exercendo essas funções. Eu gostaria de começar hoje por uma função que eu já exerço há 20 anos, e alguns de vocês também a exercem. É a função de marido. Alguns ainda estão por começar a exercer essa função. Nós olhamos para esses textos a respeito da obra do Senhor e entendemos que a obra do Senhor se resume a este lugar aqui, a igreja.
A igreja que eu digo, a igreja local. Eu faço a obra do Senhor lá na rua Jequirituba, no número 2030, na Igreja Batista do Parque América. Ou eu faço a obra do Senhor na igreja, e seja qual for a igreja que você possa pensar isso. Eu faço a obra do Senhor quando eu faço uma visita. Eu faço a obra do Senhor quando eu encontro alguém na rua e falo de Jesus a essa pessoa. Eu faço a obra do Senhor quando eu expulso um demônio. Obviamente, tudo isso está englobado e é abrangido pelo termo a obra do Senhor. E também está ali naquele texto de Coríntios que nós lemos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas nós temos, talvez, negligenciado a obra do Senhor dentro das nossas funções em casa, por entendermos que a igreja é aqui. Mas, de fato, a igreja aqui é apenas o resultado daquilo que já começou na minha casa. A igreja começa em casa. Há um tempo atrás nós compartilhamos, que foi falado aqui, e provavelmente de maneira sábia e até com uma revelação a respeito disso, que havia pecado aqui no altar e aqui neste lugar. E eu não discordo, mas o pecado não nasceu aqui sozinho. O pecado ele veio trazido por alguém. Esse alguém que veio de onde? Da minha casa e da sua. O pecado ele não tem pernas e ele não tem bracinhos. Ele está dentro de alguém. Ele é carregado por alguém como uma mochila. Então, se há falha, se nós não estamos sendo bem-sucedidos como igreja, talvez nós precisamos voltar na raiz de onde a igreja começa. E a igreja começa na minha casa e na sua. A igreja começa nas funções que nós exercemos dentro de casa. Eu gostaria que você fosse para Efésios, capítulo 5, para nós vermos alguns aspectos e eu creio que você pode crescer com isso. E obviamente que não dá para falar tudo de uma vez, então eu escolhi começar pela minha parte, a parte do marido. Aí você, esposa, pode ficar feliz e falar, ufa, glória a Deus. Não. Porque para existir um bom marido, tem que ter uma boa esposa. Então se de repente você pensar em algum momento em cutucar o seu marido e falar, tá vendo? Pense que você precisa contribuir também. Além de que daqui uns dias pode ser o seu assunto. Vamos falar sobre você também. Veja, eu não vou falar sobre você como pai, tá bom? Vou falar de você como marido mesmo. O texto diz assim, Efésios 5, vamos começar no 22. Nós falamos no mês de julho, nos 2 primeiros meses, sobre o equilíbrio entre fruto e os dons. E nós fizemos uma varredura aí, de Efésios 4 e 5. E Efésios 5 é uma continuidade daquilo que Paulo começou a falar em Efésios 4 a respeito do crescimento. Então, quando você quiser saber a respeito de crescimento, tudo isso está incluso. Tudo isso está incluído na manifestação dos frutos, ou do fruto que deve exalar das nossas vidas, em todas as áreas, inclusive nessa. Diz assim, versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, ou vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E o 24 diz, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam, ou sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossas ou a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai
e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu creio que Paulo, obviamente, ele estava aqui fazendo um paralelo entre Cristo e a igreja, e ele usou referências de um casal, referências de um casamento, referências da função ou da função do marido e referências da função da esposa para falar sobre o nosso comportamento como noiva de Cristo. Mas se nós pegarmos aquilo que Paulo falou a respeito das nossas funções em casa, é provável que nós tenhamos muito a aprender aqui. E talvez alguns casamentos estão com problemas e com dificuldades, porque as pessoas não estão fazendo ou executando bem a sua parte. Não estão executando bem aquilo que lhe é sua função, seu dever. Porque nós achamos sempre que é dever do outro. E antes da gente falar, é importante saber aqui das irmãs que estão aí com seu marido. Alguma de vocês, irmãs, já entende que o seu marido está perfeito? É importante eu lhe fazer essa pergunta. Tem? Depois eu lhe explico. Tem ou não? Que você fala assim, meu marido já está perfeito. Irmãs. Nádia? Não levantou a mão também? Não tem? Algum dos maridos que estão sem a esposa, tem alguém que, Sérgio, poderia se falar que está perfeito, sim? Então, se não tem, tudo bem, podemos continuar. Porque se tivesse, eu ia pedir para você ir embora, para a gente não atrapalhar você e não contaminá-lo com a nossa imperfeição. De fato, nenhum de nós ainda está, não é? Todos nós carecemos de melhorar, de crescer e de aprender. Não é? O texto diz, alguns versículos atrás, que a ideia é que todos nós caminhemos até chegar à estatura completa de Cristo, inclusive nessa função. Então, é porque não chegamos ainda. Veja que o versículo 26, eu queria falar 4 aspectos, tá bom? O versículo 25 e o 26 diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher. Obviamente, se eu por um acaso aqui cometer um erro de plural e singular e falar vossas, sempre você entende que um marido, uma esposa, e não há dúvida sobre isso, né? Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O primeiro aspecto que eu gostaria que nós entendêssemos e olhássemos para esse texto, que faz parte da função do marido, e a sociedade aguarda isso de nós. Por que a sociedade? Porque a sociedade, ela depende de famílias bem estruturadas e fortes para que ela tenha longevidade. Nós temos visto, infelizmente, uma deturpação do tema família. As pessoas estão deturpando aquilo que é a família original e criada por Deus, estão inventando outros modelos de família, e nós não queremos aqui falar contra esses modelos, mas nós queremos falar do modelo que nós entendemos como sendo o modelo bíblico, amém? Nós não estamos aqui para ficar brigando ou querendo impor a nossa visão, mas nós entendemos, temos um princípio e é sobre ele que nós queremos andar. Então, a sociedade espera isso de nós, os nossos filhos e a nossa esposa espera isso de nós, e a igreja espera isso de nós. O quê? Que você e eu exerçamos uma função dentro de casa, que é a função de sacerdote. Aqui diz, vós maridos, amai a vossa mulher, ou as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia diz que Jesus, o fato dele ter vindo à terra, e ele iniciou na nossa vida e na estação em que nós vivemos uma nova aliança. E nessa aliança, ele como sumo sacerdote, ele se entregou em favor da igreja. E como uma analogia a esse papel dele, nós também podemos nos considerar sacerdotes dentro de casa.
Obviamente que não existem motivos, talvez, aparentes, e não existem mais situações onde você e eu, como marido, principalmente onde nós vivemos aqui no nosso país, tenhamos que dar a vida, literalmente, em favor da nossa esposa. É difícil que alguém seja ameaçado de morte, fala, ou eu mato você, ou ela, e você tem que se jogar na frente. Mas dar a vida aqui nós podemos entender como aquele que realmente se esforça para o que vem no versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É função nossa, como marido, ser ministros na nossa casa. Existem maridos que estão buscando um cargo na igreja, mas talvez estão esquecendo de exercer esse cargo e essa função dentro de casa. Você não precisa ser pastor, e eu também aqui na igreja, porque nós já somos instituídos pastores das nossas casas. Eu tenho que ser pastor da minha esposa. Você precisa ser pastor da sua esposa. Você precisa falar da palavra para ela. Você precisa ministrar a ela. Você precisa orar com a sua esposa. Sabia que oração gera intimidade? Às vezes nós temos negligenciado isso e orado pouco em casa. Nós falamos sobre isso, né, no curso de hombridade. O marido precisa orar com a esposa. E é muito comum dentro de casa que as mulheres é quem fique correndo atrás de oração, as mulheres é que são mais ativas nas questões de oração, as mulheres são mais disciplinadas nessa questão de orarem. Elas estão sempre buscando estar juntas com outras irmãs orando, estão sempre buscando até sozinhas orar, e às vezes precisam pedir, pelo amor de Deus, ora comigo. E nós falamos, não, cada um que ore, não é? E você percebe que quando nós falamos com homens, você tem orado com a sua esposa, há uma timidez e uma vergonha. Interessante que a pessoa com que nós deveríamos ter mais liberdade, nós temos vergonha de orar juntos. A pessoa que eu deveria ter mais liberdade de falar tudo, orar tudo, pedir tudo, eu tenho timidez com ela. E isso é uma questão de desenvolvimento. Você, marido, que não tem tido tempo ou dedicado tempo a orar com sua esposa, porque às vezes fica com vergonha, comece. A melhor maneira de perder a timidez é exercendo, fazendo. E nos falta intimidade, porque nos falta tempo de oração junto. E eu não estou falando para você, vou fazer aqui as palavras do pastor Nilo, hoje de manhã, né? Quando ele foi orar por um jovem, ele falou, não foi aquela oração de estremecer a terra e chamar Salomão, Isaac e Abraão para vir todos, mas é uma oração simples. Nós precisamos orar de maneira mais simples em casa, orar por coisas que nós estamos acostumados a orar sozinho. Por que você não pode orar junto? E você começa orando coisas simples e depois Deus vai trazendo a vocês coisas mais profundas a respeito inclusive da vossa relação. Sabe, irmãos, nós estamos protegidos dentro de uma aliança. E é dentro dessa aliança do casamento que nascem todas as coisas. É dentro dessa aliança do casamento que a prosperidade da nossa casa começa a acontecer. Alguns de nós estão tentando fazer a coisa acontecer sozinho e não vai dar certo. Algumas mulheres estão sendo empurradas, e eu digo empurradas porque há uma omissão de nós, maridos. Algumas mulheres estão sendo empurradas a fazer as coisas pela casa sozinhas. E eu lhe digo também, infelizmente, vai ser mais difícil. Poderia ser muito mais fácil se nós fizéssemos as coisas juntas. Poderia ser muito mais fácil se nós caminhássemos juntos como casal. Nós não precisamos medir forças um com o outro. Não precisamos ficar, eu já li a Bíblia 5 vezes essa semana, agora é sua vez. Não há necessidade, nós estamos juntos. O crescimento é para nós. O crescimento é para os dois. Qual vantagem haveria de um homem correr lá na frente, super preparado, cheio da palavra, as pessoas o admiram e falam, nossa, quando ele põe a mão, os enfermos são curados, e os demônios saem, tudo acontece, e a mulher dele está lá atrás. Lá atrás, pedindo socorro e gritando, e não tendo o apoio desse mesmo homem que é uma bênção. Então,
Qual a vantagem de eu sair correndo? Né? Qual é a vantagem de eu crescer em conhecimento, em graça, que é aquilo que a palavra diz, e a Nádia não? Nós temos que caminhar juntos. E obviamente que eu falo de mim, e você precisa falar por você. Nós temos aqui homens que têm idade para ser meu pai, temos homens da minha idade, temos homens mais novos. Eu tenho 20 anos de casado, tem aqui homens que devem ter 40, tem alguns que devem ter 50, tem alguns que devem ter 1 ano, tem alguns que devem ter 5. Não importa o tempo que você está casado, importa que, se você não vinha exercendo bem a sua função, nunca é tarde para começar. Não desista, porque existem pessoas dentro da igreja desistindo dos seus casamentos, abrindo mão das suas funções, porque não tem coragem de encarar a realidade e gerar mudanças. Sabe, irmão, se você até hoje não estava sendo o sacerdote que a sua esposa precisa que você seja, comece hoje. Comece a ser. Comece a manifestar esse fruto na sua vida. O fruto de ser alguém que puxa a sua família e não fica dependendo das orações de sua esposa. E eu não estou falando que vocês, irmãs, não precisam orar. Por favor, vocês devem orar mesmo em favor de nós, maridos. Mas talvez nós estejamos sendo negligentes quanto a essa função. E a Bíblia diz aqui, Paulo falando que nós precisaremos apresentá-las. Né? Diz aí, santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ele diz que essa função é do marido. Então quem é que tem que ministrar a palavra dentro de casa? Eu. E você. E eu lhe pergunto, nós temos feito isso? Nós temos separado um tempo para fazer um culto dentro de casa? Aí você fala assim, mas eu vou pregar para uma pessoa só? Puxa vida. É a pessoa mais importante do mundo para você, pelo menos um dia você falou isso, não é? Quando estava querendo conquistá-la. É que nós nos esquecemos disso, né? Eu espero que você não pense, quem falou que ela é a pessoa mais importante do mundo? Deve ser, irmão. Se não é, você deveria fazer com que fosse. Porque quando nós estamos namorando, nós dizemos que é, não é? Quando você está namorando, você fala, você... não sei nem dizer o que você é. E depois de um tempo de casado, talvez com uma outra expressão, você também fala, eu não sei nem dizer o que você é. A sobrancelha muda, né? Uma está uma expressão de felicidade e a outra de não tanta felicidade assim. Mas nós precisamos voltar a isso, nós precisamos retomar. Essa é a nossa função, não fuja dela, seja responsável. Né? Nós casamos para isso. Se você casou não sabendo dessa função sua, hoje você está sabendo e já não é mais ignorante a respeito dessa sua função e do seu ofício. Versículo 27, vamos ver um outro aspecto. Diz assim, para si mesmo, igreja gloriosa, olha só, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu vejo aqui, eu não sei como você vê isso, olhando para o aspecto agora de esposa e não de igreja, né, da esposa física, já que Paulo fez aqui um paralelo, eu vejo aqui alguém valorizada. Nós temos uma frase, né, que nós aprendemos com o nosso irmão Edwin, que ele diz, aquilo que você dá valor é valorizado, mas aquilo que você tira valor é desvalorizado. Quando nós temos um carro e queremos vender, nós não deixamos ele sujo e falamos, se alguém quiser, pega aí. Não é assim que você faz. Você vai lá, lava, deixa bem bonito, né? Deixa as rodas pretas, os pneus, né? E dá um banho ali no seu carro para que ele fique bonito. E é engraçado que, quando nós olhamos para a nossa esposa, nós deveríamos ser os primeiros a valorizá-las. Deveria ser os maiores incentivadores delas a crescer.
a melhorar, a serem as mulheres mais parecidas com Jesus dos versículos atrás. Nós deveríamos ser os grandes incentivadores dentro de casa. E sabe que tem sido ao contrário? Sabe que o grande choro de algumas irmãs tem sido que os próprios maridos são os seus desincentivadores, aqueles que lutam contra. Qualquer coisa que a irmã pense em fazer, o seu marido é o primeiro a falar: ih, você não vai dar certo, vai dar errado. Mas para que você quer fazer isso? Tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa para fazer em casa, para que você quer? Não. E você acaba bloqueando. Quantas mulheres estão frustradas e perderam seus sonhos, né? Sonhos antigos, sonhos que talvez elas tinham antes de casar, e quando casaram descobriram que tinham alguém com uma tesoura de poda, podando os seus sonhos. Mas eu lhe digo novamente, ainda há tempo. A não ser que você já tenha morrido. Algum homem aqui já está morto? Não, né? Se está aqui é porque está vivo. Então você que está vivo, irmão, ainda dá tempo. Surpreenda a sua esposa, mude com ela, seja um incentivador dos sonhos dela, seja aquele que a valoriza, fala: não, você consegue, você é inteligente, você pode, você é capaz, você consegue sim. Ah, mas eu não sei, não, vá. Ela, mas e se der errado? Não tem problema, nós estamos juntos. Vamos estabelecer os projetos juntos. Seja aquele que joga ela para cima. Sabe, irmãos, tem muitas mulheres sendo valorizadas por homens fora de casa. Aí você fala assim: ah, misericórdia. Misericórdia não, essa é a realidade. Mulheres que ficam felizes porque recebem um elogio fora de casa, e dentro de casa não recebem. Só é maltratado, ou mal, com brincadeiras depreciativas, com brincadeiras que não geram valor, mas tiram valor. E é obviamente que às vezes você fala assim: mas ela ri quando eu brinco. É claro, vai fazer o quê? Vai matar você? Se nós fazemos piadinhas e brincadeiras e deixamos a nossa esposa, e pior, na frente dos filhos, na frente de outras pessoas, e você faz achando que está sendo legal, e aí todo mundo ri, e ela também, e aí você fala: ah, que bom, né? Sou um comediante. Não é nada, você está desvalorizando aquilo que é seu, a pessoa mais importante para você, a pessoa que você resolveu passar o resto dos seus dias com ela, para sempre, até que você morra. Ela é a tua mulher, a pessoa que você deveria andar com ela orgulhoso, você está depreciando. A não ser que você goste de andar de carro sujo, velho, mal cheiroso. Quem gosta? Não. Todo mundo gosta de andar bem apresentável, não é? E é engraçado que nós olhamos para as outras pessoas e falamos: olha lá, aquela família, sim. Mas e por que a nossa não? Porque nós não estamos trabalhando. A gente arruma tempo para trabalhar fora de casa, arruma tempo para trabalhar na igreja, arruma tempo para doar um cobertor, a gente arruma tempo para tudo. E não arruma tempo para gastar com aquela pessoa que é onde nós deveríamos gastar mais tempo. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, eu trabalho também. A questão não é essa. Eu não estou falando que você não tem que fazer a obra na igreja, eu faço também. A questão não é essa. A questão é, enquanto nós estamos em casa, quando nós estamos juntos, ou quando nós estamos longe, mas apenas fisicamente, mas o nosso coração está junto, as nossas mensagens estão juntas, como que nós temos sido? Que tipo de valorização nós temos feito, né? Paulo fala: para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu vejo aqui uma pessoa perfeita, que é a responsabilidade minha e sua de apresentá-la à sociedade. Como é que nós temos feito isso? Aí você fala assim: ah, mas milagre eu não posso fazer. Mas você pode ajudar? Você pode ser o maior contribuinte para a transformação de sua esposa.
Você pode ser o maior agente de transformação na vida dela, instruindo ela a ser uma pessoa melhor. Porque quando você olha e fala assim, nossa, olha o tipo de mulher que você é. Aí quando você deveria fazer as contas e lembrar que ela está mais tempo com você do que sem você. Vou fazer 21 anos de casado, né? No ano que vem. Eu me casei com 21 anos. Então, a partir do próximo ano, eu estou mais tempo casado do que solteiro. Se a Nádia não é um bom produto do meu casamento, eu estou fazendo mais mal a ela do que o pai e a mãe dela faziam. Eu estou sendo péssimo. Então, meu irmão, pense nisso. Eu não sei o seu tempo de casamento. De repente você está casado há 40 anos. Aí você fala para a tua mulher, nossa, ó, você nota 3 de 0 a 10. Você é o causador disso. Você é o problema. Não é outra pessoa. Porque ela passou mais tempo com você do que sem você. Ela passou mais tempo comigo do que semigo. Não é? Nós é que somos, então, o problema. Mas você não precisa ser o problema. Você foi chamado para ser a solução. Amém? A sua função é ser a solução para a vida de sua família. E eu estou falando nesse momento de esposa, não estou falando de você como pai, tá bom? Essa vai ser outra oportunidade. Estou falando de você como marido, porque tem homens que são ótimos pais, mas são péssimos maridos. E eu tenho que tomar cuidado para não ser isso. Às vezes nós temos sido pais maravilhosos, e temos sido maridos terríveis. Como também podemos ser maridos maravilhosos e pais terríveis, mas agora o foco é marido. Nós precisamos melhorar, irmãos. Nós precisamos melhorar. E para melhorar, talvez precisemos de ajuda. Então peça ajuda. Se você está há 40 anos tentando ser um bom marido e não consegue, talvez não adianta você esperar mais 40 anos tentando sozinho. Pede ajuda. Vai que alguém consegue te ajudar, não é? Para que querer fazer sozinho, se você não está conseguindo? Aí você fala assim, mas já passou 40 anos, não tem mais jeito. Irmão, vai que você vive mais 40. Vai que você vive mais 10. Que seja bom, não é? Você quer viver mais 40 errando de novo? Viva bem. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida abundante. Você sabe que ter um marido ruim não é uma vida abundante? Sabia disso ou não? Não é não. Se você é um mau marido, a sua esposa não está tendo uma vida abundante. E olha, eu vou te falar uma coisa, não precisa que ninguém lhe dê nota não, você sabe como você tem sido como marido e eu também. E falo com conhecimento de causa, porque eu sou marido, essa função é minha. Ninguém precisa me falar, Rodrigo, você está sendo um péssimo marido, você está sendo mediano, você está dando para o gasto, ou você está sendo um bom marido. Não, eu sei. Só que às vezes nós queremos maquiar, né? Eu sempre gosto de falar isso, que uma vez o pastor Rui fez aqui uma reunião de homens, e ele falou para todo mundo dar as suas notas, como marido. E aí, eu dei minha nota também. E era de 0 a 10. E irmãos, eu nunca vou me dar 10, nunca. Porque eu sempre preciso melhorar. E eu também, se você quiser saber, Rodrigo, qual é a sua performance como marido? Você é um bom marido? Eu vou falar para você, pergunte para a Nádia, porque ela é que sabe se eu sou bom marido ou não sou eu. Então, dificilmente eu vou vir aqui e vou falar, não, puxa vida. Não sei como que ainda eu já não fui num carro. Não vou falar isso, porque eu tenho que falar dela como esposa, mas como marido quem tem que falar é ela, não é? E aí, eu então me dei uma nota 6. Falei, também não estou tão ruim, né? Dei 6 para mim. E aí o pastor Rui começou a ler as notas aqui no final, e era só 8, 9, eu falei, misericórdia. 7, a nota mais baixa foi 7. Quando ele chegou 6,
Ele falou, vamos ter que orar por esse irmão aqui. Mas eu vejo o seguinte, que nós homens estamos achando de nós mais do que realmente somos. Nós precisamos melhorar. Precisa haver uma autocrítica. Precisamos olhar no espelho e falar para nós mesmos, será que você, meu filho, tem sido um bom marido? Pergunte para você, irmão, você gostaria de estar casado com você mesmo? Alguém com a sua natureza, com o seu geninho, né? Com as suas falas, com o seu romantismo, né? Você gostaria de ser? Tente se imaginar. Como que é conviver com você? Será que você é uma boa pessoa para se conviver? Você gostaria de acordar todos os dias com você mesmo? Porque sendo você é fácil te aceitar, né? Não tem outro jeito. O problema é estar ao teu lado. E ao meu também. Vamos avançar. Versículo 28 diz assim, assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor, a igreja. É função nossa também, então eu estou falando da terceira, tá? A primeira, ser o sacerdote, aquele que ministra, aquele que dá direção para a sua esposa, através da palavra, obviamente. A segunda, um incentivador, aquele que valoriza, mostra a ela os benefícios de estar com você. E a terceira, então, é um provedor. Provedor é um tema, ou é um termo que hoje em dia você pode falar assim, mas hoje já não é mais assim. Os homens trabalham, mas as mulheres também trabalham. Mas, irmãos, eu estou falando aqui de provisão. A provisão, ela tem vários aspectos. Não é só apenas a provisão financeira. Obviamente que eu sei que nós vivemos num tempo hoje em que é muito mais normal que os dois trabalhem do que apenas o homem. No tempo dos nossos pais, eu digo daqueles que são da minha geração, o meu pai só ele trabalhava e a minha mãe ficava em casa cuidando da família, ou cuidando dos filhos. Mas a maioria dos que vivem na nossa geração hoje não é assim. O marido trabalha e a mulher também trabalha. Mas há uma provisão que vai além de trazer recursos financeiros para casa. Eu não estou falando que é errado os dois trabalharem, não é isso. Pode continuar. Eu não estou falando que é errado, de repente, o marido estar passando por uma situação de desemprego e só a mulher trabalhar. Não é isso. Eu não estou falando que é errado a mulher ganhar mais do que o marido. Pode existir, e existe, e é até comum. Mas você precisa prover liderança, você precisa prover algumas coisas na sua casa que talvez não, fazem parte da sua função. Você sabe que tem mulheres que já têm, o casal já teria condições de estar numa vida melhor, mas porque o homem não provê uma liderança inteligente, vamos dizer assim, as coisas não estão tão bem. Já poderiam estar numa outra situação em vários aspectos. Há uma provisão que se chama segurança. E às vezes, nós maridos tiramos a nossa família de uma situação de segurança. Homens que são impetuosos, vamos mudar, vamos para outra cidade. Vamos mudar de igreja. Vamos mudar de, resolvi mudar de função. Resolvi sair desse trabalho e agora nós vamos abrir uma loja. Eu resolvi fazer, sabe, homens que são loucos assim. E não conversam em casa. Nós precisamos, e todas as coisas que eu estou falando aqui, são coisas que eu ainda procuro olhar para a minha vida e falar, eu preciso melhorar. Sabe, há um tempo atrás, eu ia, e sempre converso com o nosso irmão José Cláudio, e eles tinham, até pouco tempo atrás, uma loja de material de construção, não sei se você sabe disso, e aí toda vez que eu conversava com ele era uma loja relativamente pequena, não é uma loja grande como C&C, é uma loja pequena, modesta, de bairro.
Mas uma coisa interessante que ele falava para mim, ó, o segredo da loja é, cada vez que alguém vem e me pede um produto pequeno que eu não tenho, eu vou lá e compro, para da próxima vez eu sempre poder suprir. E assim ele foi criando a sua clientela. Sabe que nós temos que ser assim. Nem tudo eu tenho, nem todas as coisas eu sei. E eu sei que você também. Nós vamos adquirindo experiências e melhorando ao longo do tempo. Cada vez que alguém vem e traz uma palavra, esvazia o seu copo e fala, será que eu preciso melhorar nisso? Será que eu posso ser melhor desse jeito? Agora nós estamos na igreja inchados. Inchados e falando assim, eu não preciso ouvir essas coisas. E o casamento falindo. Inchados e achando assim, isso é bobeira. Eu quero eu não sei o que você quer, irmão, mas eu quero melhorar. E melhorar em tudo. O que adianta a igreja aqui estar maravilhosa, bombando, tudo dando certo, e a sua casa e a minha não estar bombando e não estar dando certo? Que frustração seria para nós, tudo acontecendo aqui, mas na sua casa e na minha, nada acontecendo. Será que é bom? Essa é a ordem bíblica? Não é. Não é essa a ordem. E nós somos os responsáveis por isso. Aí você pode falar assim, mas por que o homem é responsável? Porque é. Porque esse é o projeto de Deus para mim e para a tua vida. Aí alguém pode falar assim, mas eu não concordo porque o mundo... Irmãos, nós estamos falando sobre o princípio daquilo que nós cremos. Amém? Eu não estou falando contra nenhum outro princípio, só estou falando que o que nós cremos é esse. Se você quer acreditar em outro, amém. Eu estou falando que na minha casa, esse é o princípio que rege. Aqui neste lugar, esse é o princípio que rege, a palavra de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, é assim que está escrito, é assim que nós cremos. Eu não posso negligenciar aquilo que a Bíblia diz, porque nem no meu corpo eu tenho poder. A Bíblia diz, se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Então, eu não sou dono nem do meu corpo, é templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos servos e nós precisamos fazer cada vez melhor aquilo que nós estamos fazendo. E essa função, ou essas funções, e nós estamos falando especificamente da função do marido, é a obra de Deus. Meu irmão, se eu e você estivermos fazendo a nossa função de marido relaxadamente, você pode estar sendo o melhor servo, o melhor irmão aqui na igreja, o melhor diácono, o melhor pastor, mas eu lhe digo, sem nenhum erro e sem nenhum medo de errar. Você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, porque ser um bom marido faz parte das suas atribuições como a obra de Deus. Quando o texto diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, inclusive ser marido. Se você não é um marido para a glória de Deus, meu irmão, e eu também, nós estamos fora e desalinhados da palavra. Às vezes os homens cobram, e eu estava falando isso outro dia com um grupo de irmãos. É fácil nós cobrarmos, mas a Bíblia diz que você tem que ser submissa. A Bíblia diz que você tem que se submeter. Irmãos, você já tentou se submeter a um péssimo líder? Você já teve um mau chefe? É bom obedecer um chefe ruim? Um chefe desgovernado? Um chefe todo atrapalhado? Um chefe que não sabe dar direção nas coisas? Então eu lhe digo, meu irmão, se a sua mulher está sendo insubmissa, é porque ela tem um péssimo líder. É uma pena isso para nós, mas é fato. Porque todos nós temos prazer em se submeter a uma boa liderança. Todos nós temos prazer a se sujeitar a um bom líder. Todos nós temos prazer de estar debaixo de uma liderança abençoada. Você fica feliz, e eu também, quando nós temos um líder que nos direciona da maneira correta, e nós vemos prosperidade à direção em que ele está nos enviando. E o contrário também é verdade. Todos nós ficamos com medo e atemorizados quando nós temos um mau líder. Você fica sem saber o que fazer. Você fica perdido e com medo. E talvez as nossas esposas estejam sofrendo isso também. Então, o terceiro, nós somos provedores.
E esse provedor é muito abrangente, ele não está ligado apenas à provisão financeira, mas uma provisão de segurança, uma provisão de estabilidade, uma provisão de falar, olha, estamos juntos. É isso que nós temos agora? É só o seu salário? Não tem problema, nós vamos conseguir, nós vamos sentar juntos aqui, nós vamos nos esforçar e nós vamos chegar lá. E essa provisão, inclusive, de dar à mulher segurança de que, olha, não é porque você ganha mais que eu, ou porque só você está trabalhando, que eu vou ficar aqui com um sentimento bobo em casa e vou ficar com ciúme da tua função. Não, pare com isso, é para o bem da tua família. Nós temos que trabalhar juntos, nós estamos juntos. Você não casou com essa pessoa, você está junto com ela. E de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que você prometeu, é até que a morte nos separe. Olha quanto tempo é. Você sabe quando você vai morrer? Não. Então, é até lá. Até quando você e eu não sabemos. Pode durar um dia, pode durar 10 anos, pode durar 20 anos. E não adianta orar para que ela morra, não. Né? O pastor Cláudio Duarte é que brinca com isso, né? Até que a morte nos separe, de preferência que seja a dele ou a dela. E por último, versículo 31 diz assim, por isso, esse aspecto aqui, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Eu não vou falar aqui apenas do pai e da mãe, tá bom? Mas eu vou falar a respeito de prioridade. Eu queria que você tivesse o quarto item aí como é sua função priorizar sua esposa. Sabe, irmãos, às vezes nós priorizamos tudo. Alguns homens ainda estão amarrados na sua mãe e no seu pai. E a Bíblia diz que você já tinha que ter largado sua mãe e seu pai. Então, eu vou lhe falar, é uma pena para você, se você ainda dá preferência aos seus pais do que à sua esposa. É uma pena para o seu casamento se você ainda pede conselho à sua mãe antes de falar com ela. É uma pena para o seu casamento se você ainda passa na casa de sua mãe para jantar antes de ir para casa. Porque você não aguenta ficar sem a comida da mamãe. Você não casou com ela? Ah, mas ela cozinha mal. Então vai você ajudar ela a cozinhar bem do jeito que você quer. É uma pena para você se você ainda fica comparando ela. Zé, um dia o seu feijão estará igual ao da minha mãe. Olha, você está matando o seu casamento, irmão. Mas eu sei que nós já estamos crescidos nisso, então eu vou falar mais do aspecto de priorizar. Alguns de nós estamos priorizando tudo na frente das nossas esposas. Aí você fala, mas eu estou priorizando porque são meus filhos. E quem falou que os seus filhos têm que ser prioridade? Porque os seus filhos, uma hora vão embora. Pegue alguns exemplos aqui, né? Eu vejo vários. Vejo os nossos pastores, que hoje moram só os dois, não é? Os nossos líderes. E há não tão pouco tempo, vejo ali o irmão Rubens e a Zumir, vejo o pastor Francisco e a sua esposa, a irmã Noélia, né? E outros. E aí, se você valorizou mais, né? Vejo ali o Carlos e a Meire, ó, vários irmãos que já não estão mais com seus filhos. Aí você valorizou sempre. Sua mulher foi último. Chega uma hora que acabou todo mundo, só ficou ela. Aí você vai falar o quê? Bom, agora vai você, né? Olha que mal. Que péssimo é isso, né? Ela deveria ser a prioridade. Mas nós priorizamos tudo, os irmãos da igreja, os pais, a família, os cunhados, todo mundo é prioridade. E às vezes tua esposa está doente e você, não precisa ir no médico não, vamos orar. Todo mundo você leva, com o maior bom grado. Ela você fala, vamos orar. Aí você quer exercer sua fé logo nela. Né?
Todo mundo você levou, você resolveu, você internou, você passou uns dias. Aí você fala, não, é para ajudar ela a ser forte. Não, irmão. Priorize ela. Sabe, nós precisamos melhorar, irmãos. Ela tem que ser prioridade. Ah, mas ela já sabe que eu sou assim mesmo, já faz 40 anos. Irmão, faz 40 anos que nós temos dó dela. Coitada. Não, mas eu sou assim mesmo. E ela tem que me aceitar. Você já perguntou? Você tem coragem, irmão, dessa semana? Espere um bom momento. Sugestão. Espere um momento de paz, assim, tomando café na mesa, os dois tranquilos. E pergunte para ela. Fala, que nota você me dá? Mas eu vou lhe falar. Esteja pronto para ouvir e tardio para se irar. Esteja pronto para receber. Porque às vezes nós não perguntamos porque não queremos receber a resposta, né? E não vale você falar assim, ó, eu queria aqui na sua frente me dar a minha nota. Não, não é você. Sabe, dentro desses aspectos, eu falei 4 aqui, poderíamos falar uma infinidade, pegar outros textos, mas não precisa. Nem temos tempo para isso. Mas sabe, pergunte, a melhor pessoa para falar de você como marido é a sua mulher. Há homens que agradam todo mundo fora de casa, e dentro de casa é um trator, né? Não precisa. Alguém perguntou a Jesus, qual é o maior mandamento? E ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Maridos, não precisa responder, mas quem é o teu próximo? Mais próximo. Porque o meu próximo é aquele que está mais próximo de mim, não é? Em cada momento. A tua esposa é o teu próximo. Se você estiver diante de Jesus e ele perguntar, e aí, cumpriu o segundo mandamento semelhante ao primeiro em casa, você vai falar o quê? Ah, eu fui correr atrás dos próximos. Não, mas ele vai falar, e o teu próximo, que estava dentro de casa, com você? Então, irmãos, eu lhes digo, faz parte da manifestação do fruto, aquilo que nós somos dentro de casa, como marido. Obviamente, você pode falar assim, ah, mas e as esposas? Isso é outro dia. Hoje, marido. E você, esposa, pode falar assim, tá vendo? Já vou ficar pensando na nota. Não, irmã, não seja assim não. Você precisa ajudar o teu marido a te ajudar a ser a mulher de Provérbios 31. Não é? Provérbios 31 fala a respeito de uma mulher maravilhosa. É função do marido encontrar essa mulher dentro de casa. É função do marido fazer com que a mulher de Provérbios 31 apareça. Nós somos habilidosos para fazer tantas pessoas achar tantos talentos, na igreja principalmente, mas às vezes não conseguimos achar talento dentro de casa. Paulo falou aqui nesses textos que nós lemos, que essas são funções nossas, de marido. Eu não sei se você tem sido um bom marido ou não, mas eu sei que você e eu deveríamos estar nos esforçando para ser. Amém? E não é que nós já estejamos perfeitos, e aqueles que já estão, glória a Deus pela sua vida. Mas aqueles que, como eu, ainda não estão, vamos caminhar, vamos procurar melhorar, porque a igreja começa em casa. Irmãos, imagine se nós formos maridos cada vez melhores. Nós vamos ter uma igreja cada vez melhor.
porque ela vai ser formada de homens cada vez melhores. Aí a sua esposa vai querer refletir isso e vai ser uma esposa cada vez melhor. A igreja só vai melhorar. Imagina os filhos, quando verem isso, vão falar, meu Deus. Aliás, uma pergunta a você, marido. Você gostaria que o teu filho fosse marido igual a você? Essa é uma pergunta boa também. Melhor do que isso, você gostaria que a tua filha se casasse com um marido igual a você? Essa é uma pergunta que nós precisamos estar de olho nela e respondendo, não é? Só eu e você podemos responder e falar a respeito disso, amém? Vamos orar pelos maridos? Você pode orar, mulher, pela vida do teu marido, falar, Senhor, eu creio que há perfeição aí dentro. E sabe que há? A perfeição está aí, pode ficar em pé. A perfeição está dentro de nós, nós precisamos desenvolvê-la. O fruto já está aqui, precisa se manifestar. Então ore pela vida do seu esposo, marido, ore por você mesmo. E daqui uns dias voltamos para falar de outras funções. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós queremos dizer assim como Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pai, nós queremos que nesta noite o teu Espírito Santo nos convença daquilo que nós precisamos melhorar, Senhor. Eu não sei aonde cada um de nós está, ou dos meus irmãos, como marido, dentro de uma escala. Eu sei da minha vida, Pai, e sei que preciso melhorar. Mas que nesta noite o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos ajudar nas nossas fraquezas, naquilo que nós precisamos melhorar. Que o teu Espírito Santo que habita em nós possa nos ajudar a ser cada vez melhores, Pai. Senhor, não para a nossa honra ou para a nossa glória, mas o texto que nós lemos diz que tudo que nós fizermos deve ser para a tua honra e para a tua glória. Tudo, Senhor, tudo deve ser de maneira com afinco, sem ser relaxado, sem ser de qualquer jeito, mas tem que ser bem feito. Pai, nós queremos a manifestação dos dons, mas nós queremos também manifestar o fruto nas nossas vidas. Nós não queremos ficar apenas manifestando dons sem ter um caráter bem formado, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a crescer, a sermos pessoas melhores, porque a sociedade precisa olhar para nós e ver em nós Cristo, a esperança da glória. Pai, a sociedade precisa olhar em nós e ver exemplo de família, maridos melhores, mulheres melhores, e que nós possamos, na nossa função de marido, ser o melhor que nós podemos ser, Pai. Fazer o melhor que nós podemos fazer, com a tua ajuda, com a ajuda do teu Espírito Santo que habita em nós, e com a ajuda da igreja também. Nós te pedimos isso em teu nome, em nome de Jesus. Amém.